Olá pessoal, está começando mais um podcast. Hoje quem vai apresentar sou eu, Vitória. Sou estudante de Engenharia Agronômica e estou cursando o último ano. Bom, hoje a gente vai falar sobre ele, um nutriente extremamente importante que tem uma dinâmica diferente no solo, o fósforo. E quem vai responder as perguntas vai ser a minha amiga Lidiane, estudante de Engenharia Agronômica. Olá, Vitória! Olá, pessoal de casa. É uma grande satisfação estar aqui no canal hoje. O prazer é meu em te receber, Lidiane. Bom, primeiramente, qual a importância do fósforo para a nutrição das plantas? Pessoal, o fósforo, ele nada mais é do que um macronutriente, ou seja, ele é um nutriente que ele vai ser exigido em maiores quantidades pelas plantas. Isso porque ele atua em diversas funções da planta, como a fotossíntese, crescimento e desenvolvimento de raízes, auxilia também na floração, na frutificação, maturação de semente, entre outras atuações. Ótimo, Lidiane. Agora nós temos uma pergunta de um ouvinte, é o Paulo, que produz hortaliça. Ele queria saber quais os principais pontos que implicam na atuação do fósforo no solo. Bom, pessoal, o fósforo ele tem uma dinâmica bem complexa no solo. O nosso solo brasileiro ele tem uma baixa fertilidade. Dessa forma, ele é rico em óxidos de ferro e alumínio, devido ao processo de transformação e desgaste das rochas, no momento de formação do solo. E devido a essa característica desse alto teor de óxidos, a maior parte do fósforo, ela se liga a esses compostos, fazendo com que as plantas não consigam absorver, ou seja, esse nutriente, ele fica indisponível para as plantas. O fósforo, ele é ainda considerado pouco móvel no solo, devido à característica de se ligar às partículas de argila contendo esses óxidos, ou seja, esse nutriente ele fica indisponível, ele fica retido, porque ele cria uma afinidade com esses óxidos, se aliando a eles, e com isso ele não consegue ficar ali na solução do solo, como a gente comentou anteriormente. Ele fica nesse coloide de argila, nessa partícula de argila contendo esse óxido, não consegue ficar disponível para as plantas. Tem ainda um outro fator que influencia, que é o pH do solo. Se o pH é alto, vai se formar o fosfato de cálcio. Já se o pH é baixo, é formado o fosfato de alumínio. Em ambas as formas, tanto do pH alto quanto do pH baixo, o fósforo ele vai ficar indisponível para as plantas. Então, ele tem um manejo assim um pouquinho complicado. Bom, agora para encerrar nosso podcast, Lidiane, você pode dar uma explicação de como deve ser feita a adubação com fósforo? Esse nutriente, ele sendo um macronutriente, levando em consideração que o fósforo tem uma fácil fixação nos solos brasileiros, a aplicação de fertilizantes ela costuma acontecer em grandes quantidades. E o ideal é que essa aplicação seja feita na fase de semeadura ou plantio para o desenvolvimento inicial da planta, onde o nutriente ele deve ser colocado ao lado da semente ou abaixo dela, sendo essa atividade chamada de aplicação de arranque. Já para pomares frutíferas, uma fonte orgânica de fósforo são as cascas de castanhas, que nada mais é do que subprodutos do processamento das mesmas. Essas cascas, elas têm por natureza a características de acumular muito fósforo. Quando a gente aplica o fósforo na época certa, os resultados eles tendem a ser bastante satisfatórios para a produção. Não importando se é um solo deficiente ou se é um solo que tem a presença relativamente boa do elemento. Existem produtos disponíveis no mercado hoje que, quando aplicados no solo, eles ajudam a liberar esse fósforo fixado. São vantajosos porque o fertilizante do fósforo costuma ter um alto custo. Então, essas formas orgânicas ou que nem esses produtos que ajudam a ir liberando esse fósforo fixado, eles já são mais em conta, sim. Obrigada, Lidiane.
Foi muito proveitosa as informações. E agora nosso podcast termina por aqui. Para você agricultor ou apenas que se interessa pelos assuntos do campo, mande suas perguntas que nós respondemos com responsabilidade e respeito à natureza.